O passado só domina você porque você ainda o alimenta sem perceber. O passado não é uma prisão sólida. Ele é um fio que você continua segurando. Solte o fio e tudo desaba. Rumi dizia: por que você permanece na prisão quando a porta está escancarada? E a verdade é que você permanece preso porque ainda acredita que é a mesma pessoa que sofreu aquilo, que viveu aquilo, que carregou aquelas dores. Mas você não é mais aquele ser. O passado só tem força porque você ainda se identifica com a versão que sofreu. O que você ainda está segurando que já deveria ter soltado? Quem você seria agora se não estivesse carregando essa versão quebrada de si mesmo? E o que você acha que ainda vai acontecer quando finalmente parar de servir ao passado e começar a servir ao que você pode se tornar? O passado não é uma memória, é uma identidade. Memória você lembra, identidade você se torna. E é isso que te destrói. Se você quer que o passado perca força sobre você, faça uma coisa. Pare de narrar sua história como se ela ainda fosse real, porque o que você narra, você alimenta. O que você explica, você reforça. O que você revive, você recria. Você não vai gostar do que vou te dizer agora, mas é exatamente por isso que você precisa ouvir. O passado só manda em você porque, de alguma forma, você ainda acredita que ele tem autoridade sobre a sua alma. O que aconteceria se, em um único movimento interior, o passado perdesse completamente o poder que tem sobre você? É exatamente isso que este vídeo vai te entregar, sem metáforas vazias, sem espiritualidade superficial. Hoje, você vai descobrir o golpe secreto que Rumi revelava apenas aos discípulos mais preparados. O ponto interno onde o passado deixa de comandar suas emoções, seus impulsos, seus medos e a narrativa que te aprisiona há anos. Se você ficar até o fim, vai compreender não apenas como romper essa prisão, mas porque ninguém te contou antes que a chave sempre esteve na tua própria consciência desperta. Prepare-se, nada do que você viveu será capaz de te dominar depois disso. E Rumi, com a brutalidade silenciosa dos mestres do sufismo, nos diz que o passado só permanece vivo quando você o alimenta com sua atenção. Hoje aqui você vai entender o que significa cortar essa raiz e quebrar a influência que te controla há anos. Porque o passado não tem força própria. A força que ele usa contra você vem de você. E quando você fizer isso que eu vou te revelar agora, algo dentro de você vai quebrar, vai se abrir, e a história que te prende vai perder o poder imediatamente. Não amanhã, não depois. Agora. Escreva nos comentários: nada do meu passado manda em mim. E se torne membro do canal agora. Você vai entrar num espaço de transformação que não existe em nenhum outro lugar. Rumi dizia que a maior prisão do ser humano não está nas correntes visíveis, mas no apego invisível ao que já passou. Ele ensinava que o passado é uma sombra que só existe enquanto você continua parado na mesma luz. Se você se move, a sombra muda. Se você desperta, a sombra desaparece. O problema é que você foi condicionado a acreditar que seu passado é sua identidade, como se os erros, traumas, culpas e falhas fossem um mapa fixo da sua alma. Mas Rumi te vira pelo avesso e te mostra uma verdade que destrói esse mito. Você não é aquilo que viveu. Você é aquilo que escolhe perceber agora. O passado não fala. Quem fala é a sua memória. O passado não te empurra. Quem te empurra é o que você ainda carrega dele dentro do peito. E quando você entende isso, a força dele desmorona. O sufismo sempre apontou para um lugar que você esqueceu. O presente é o único campo onde a alma respira. Quando você vive preso ao passado, você vive fora de si. Você vive olhando para uma estrada que já terminou, acreditando que ainda está caminhando nela. Mas a estrada do passado é uma ilusão. Ela não existe mais. E ainda assim, você insiste em caminhar nela dentro da sua mente. Por isso Rumi dizia: por que permaneces na prisão quando a porta está escancarada? Você não está sofrendo pelo passado. Você sofre porque continua segurando as marcas do passado como se fossem parte do seu corpo. Mas não são. São roupas velhas, e você pode tirá-las agora. Você já percebeu que o passado sempre volta na mesma forma? Ele não cria nada novo. Ele repete, ele recicla,
Ele te entrega memórias com cheiro de mofo, memórias que já deveriam estar enterradas, e você aceita. E quando aceita, repete junto. A mente ama repetição, a alma ama movimento. A mente quer te convencer que o que foi vai determinar o que será. A alma quer te lembrar que cada instante é uma porta. E se você não escolher atravessar essa porta, você vai continuar vivendo de ecos. Ecos que não têm nenhuma força real, a não ser a força que você empresta a eles todos os dias. O sufismo te chama para esse confronto. Ou você continua sendo puxado pelos fantasmas, ou você decide ser aquele que caminha entre eles sem se curvar. O método de Rumi para libertar-se do passado é simples, mas não é confortável. Observar o passado sem permitir que ele defina quem você é agora. Ele ensinava que o segredo não é apagar a memória, mas esvaziar a identificação. Você pode lembrar sem sofrer, você pode olhar sem se ferir. Você pode ver o passado como quem vê uma fotografia antiga, algo que existiu, mas que não tem mais autoridade sobre sua vida. A chave está aqui. Quando você para de dizer, isso sou eu, o passado perde o controle. Você quebra a raiz. Você quebra o ponto onde a energia dele se conecta à sua alma. E quando essa conexão cai, o que te prendia desaparece como poeira levada pelo vento. Você já notou que quando pensa no passado, seu corpo reage como se estivesse vivendo aquilo outra vez? Isso acontece porque você não aprendeu a separar o que viveu do que você é. O ensinamento sufista mais profundo diz: você não é a dor que sentiu, você é a consciência que a testemunhou. Quanto mais você desperta para essa percepção, mais livre você fica. Porque a dor passada não pode te tocar se você não estiver emocionalmente presente nela. O passado não tem braços. Ele só pega você quando você volta para dentro dele mentalmente. E Rumi dizia, vá para onde você está agora, porque quando você retorna ao presente, o passado perde o endereço para te alcançar. Existe algo que Rumi ensinava aos discípulos mais avançados. O passado só tem poder quando você acredita que ele contém uma verdade sobre o seu valor. Mas o passado não sabe nada sobre quem você é agora. Ele só sabe quem você foi. E quem você foi não define sequer 1% do que você pode se tornar. O passado é pequeno, você é vasto. O passado é estático, você é movimento. O passado é cinza, você é chama. Mas você esqueceu disso. Por isso eu estou te lembrando, com a precisão que apenas um mestre transmitiria para um discípulo preparado. Pare de perguntar ao passado quem você é. Ele não sabe. Ele nunca soube. Ele só sabe quem você conseguiu ser com o nível de consciência que você tinha naquele momento. Você não é mais aquela pessoa. O sufismo diz que há um ponto de ruptura dentro do coração humano. Um momento específico em que você percebe que a dor do passado só existe porque você ainda não permitiu que ela fosse embora. Rumi chamava isso de o instante da virada da alma. É o momento em que você para de correr atrás de respostas sobre o que aconteceu e começa a trazer toda a sua energia para o que pode acontecer agora. Quando você faz isso, uma força silenciosa desperta dentro de você. Algo quase invisível, mas poderoso. Uma leveza que não depende de nada externo. É como se sua alma dissesse, finalmente você voltou. E nesse retorno, tudo o que te prendia começa a dissolver. O passado tenta te controlar através de 3 estratégias: culpa, medo e repetição. Ele te faz lembrar do que você fez, do que fizeram com você e do que você teme que aconteça de novo. Mas todas essas estratégias só funcionam se você der atenção. Se você retirar sua atenção, tudo se desfaz, porque a atenção é o combustível. A atenção é a cola. A atenção é a ponte. Quando você faz o que Rumi ensina, observar sem se identificar, você retira a energia que alimenta essas 3 forças, e elas param, como fogo sem oxigênio, como sombra sem luz, como onda sem vento. A libertação acontece não por esforço, mas por clareza, por uma mudança interna no modo como você olha para si mesmo. E a pergunta que Rumi te faria agora é simples e devastadora. Por que continuar servindo ao passado se você nasceu para se mover?
O sufismo diz que a alma é como um pássaro. Ela foi feita para voar, não para viver revivendo tempestades antigas. E quando você finalmente rompe o vínculo emocional que o passado usa para te amarrar, você sente algo que talvez não sinta há anos. Espaço. Espaço dentro de você. Espaço para respirar. Espaço para ser. Espaço para existir sem carregar pesos mortos. E é nesse espaço que a sua liberdade começa. E quando essa liberdade começa, algo dentro de você desperta com tanta força que você percebe: se o passado perdeu a autoridade sobre mim agora, o que mais pode perder? Existe um ponto em que você percebe algo brutal. O passado não te persegue. Você é quem corre para dentro dele sem perceber. E o que Rumi revela de forma implacável é que a única razão pela qual o passado ainda tem força sobre você é porque existe um lugar dentro de você que ainda acredita que precisa dele para se sentir alguém. Rumi dizia que o passado só domina quem esqueceu o próprio centro. E o seu centro, a parte mais pura e indestrutível da sua alma, não existe no ontem. Ela só existe no agora. O problema é que você foi treinado, condicionado e moldado para buscar no passado explicações para quem você é. E isso te faz prisioneiro, porque toda vez que você tenta entender a si mesmo através do que viveu, você se encolhe. Você se limita ao tamanho antigo da sua consciência. Você volta a caber dentro de uma história que já não tem espaço suficiente para o que você se tornou. E é exatamente isso que corta sua força. O passado te diminui, porque você tenta entrar nele com a mesma alma que já expandiu. É como tentar vestir a pele que você perdeu. O ensinamento profundo do sufismo diz que o passado só tem força enquanto você tenta dialogar com ele. É duro, mas é real. Cada vez que você tenta resolver mentalmente algo que já passou, você reabre portas que deveriam permanecer fechadas. O passado se alimenta de revisitação mental. É como uma fera que só vive quando você a chama. E Rumi ensinava que a alma não se renova olhando para trás. Ela se renova quando você corta o hábito de buscar sentido onde não existe mais vida. Enquanto você tenta corrigir o que aconteceu, você desperdiça energia que deveria estar sendo usada para criar o que ainda vai acontecer. É assim que o passado te enfraquece, não porque ele é forte, mas porque ele suga a energia que você entrega sem perceber. E aqui está a chave que Rumi só entregava aos discípulos mais preparados. O passado só manda em você quando você reage a ele. Quando você sente culpa, ele manda. Quando você sente vergonha, ele manda. Quando você sente saudade daquilo que não volta, ele manda. O que te prende não são as memórias, mas as reações que você ainda produz quando elas aparecem. O passado é como alguém que bate na porta. Ele só entra se você abrir. A verdadeira libertação acontece quando o passado bate e você não reage. Ele bate e você não se identifica. Ele bate e você não se curva. Ele bate e você continua firme no agora, como um derviche girando tão centrado, tão presente, que nada consegue quebrar seu eixo. Esse estado é o que destrói o poder do passado imediatamente. O passo direto, prático, visceral, o que Rumi realmente queria que você entendesse é o seguinte: quando uma memória surgir, não pense nela, não lute contra ela, não tente mudá-la. Apenas veja que ela é uma imagem, não um comando. O que te domina não é o que você lembra, é o significado emocional que você dá à lembrança. Quando você vê a memória como uma imagem neutra, a energia que te prendia a ela se desfaz. É como tirar a pilha de um monstro que parecia vivo, mas era apenas uma máquina. O passado perde força quando você descobre que não precisa obedecer ao que sente quando ele aparece. A sensação não é uma ordem. O sentimento não é um destino. O pensamento não é uma prisão. E quando você percebe isso, sua alma começa a recuperar território interno. Rumi sempre dizia que a alma é uma chama que se expande quando você se coloca no agora. O passado é gelo. Ele esfria, congela para o movimento da sua força vital. E o único gesto que dissolve esse gelo é presença. Não presença como conceito espiritual, mas presença como ato. Sentir seu corpo agora, respirar agora, perceber sua existência agora. Porque quando você volta ao agora,
O passado não tem mais onde se segurar. Ele escorrega, ele perde aderência, ele perde espaço, ele perde motivo, ele perde poder. Não é luta, é dissolução. E a dissolução é silenciosa, mas devastadora para tudo que te arrastava para trás. E talvez você nunca tenha percebido, mas existe outra coisa. O passado não é apenas algo que aconteceu. Ele é uma estrutura emocional dentro de você que se ativa quando você se sente pequeno. E o que Rumi quer que você faça com força e coragem é romper essa estrutura. Como? Parando de se ver como alguém que precisa carregar histórias antigas para justificar sua existência. Quando você abandona a narrativa que te prende, você abandona o poder que o passado tinha sobre sua identidade. Sem identidade baseada no passado, não existe força que o passado possa usar contra você. Você desmonta o mecanismo interno, você tira o veneno, você sai do ciclo invisível. Agora imagine isso, o passado tentando acessar você, mas encontrando um espaço interno tão limpo, tão presente, tão consciente, que não existe mais nenhum ponto onde ele consiga se agarrar. É isso que começa a acontecer quando você faz o que Rumi ensina. O passado tenta entrar e encontra portas bloqueadas pela clareza. Ele tenta te puxar e não encontra nenhuma emoção disponível para ser usada como corda. Ele tenta assustar e você olha com lucidez, não com medo. A partir desse ponto, o passado deixa de ser um inimigo e se torna somente um registro, um arquivo, não um tirano. E quando isso acontece, você percebe uma sensação que talvez você nunca tenha sentido de verdade. Você não é mais controlado, você é livre, e essa liberdade acende algo em você que cresce, que se expande, que te revela algo ainda mais profundo sobre o que significa realmente viver fora da prisão do passado. E quando essa revelação começa, outra pergunta surge como um portal que você ainda não atravessou, mas que já está se abrindo diante de você agora. Qual é a próxima camada do passado que você precisa romper? E o que acontece com você quando ela finalmente cai? Existe algo que Rumi sabia e que quase ninguém percebe sobre por que o passado ainda domina sua vida. O passado não te prende pelas lembranças. Ele te prende pela forma como você se enxerga quando as lembranças surgem. A prisão não está na história, está na identidade que você assume quando ela aparece. O ponto mais profundo do sufismo sobre libertação do passado é o seguinte: o passado só manda em você quando você acredita que ainda é o mesmo você que viveu aquilo. E isso é uma ilusão tão destrutiva que Rumi a chamava de o maior engano da alma humana. O você que existe agora não tem absolutamente nada a ver com o você que viveu o passado. A consciência que você tem hoje não existia naquela época. O nível de percepção que você tem agora não existia naquela época. O entendimento que você carrega agora não existia naquela época. Então, por que você insiste em aceitar uma dor que foi criada por alguém que já não existe mais? Esse é o truque mais cruel do passado. Ele te convence de que você ainda é a mesma pessoa para poder continuar te comandando. A partir do momento em que você rompe essa identificação, o passado colapsa. E aqui está o ponto que quase ninguém tem coragem de encarar. O passado usa sua ignorância contra você. Não a ignorância de não saber, mas a ignorância de não perceber que você mudou. Porque enquanto você tenta resolver uma dor antiga com quem você é agora, você se esquece de uma coisa. Aquela dor não foi criada por você. Foi criada por uma versão antiga, limitada, fragmentada e perdida de você. Você está tentando resolver um incêndio que já terminou. O passado não tem fogo. Quem coloca fogo nas lembranças é você. Rumi dizia que a alma desperta é como água derramada sobre brasas antigas. O fogo apaga instantaneamente porque não há mais nada que o sustente. Esse é o ponto que destrói o poder do passado. Quando você vê que não existe mais alguém dentro de você para sofrer aquilo de novo. E existe uma prática sufista que corta o poder do passado como uma lâmina, enxergar a memória como se ela tivesse acontecido com outra pessoa. E não é metáfora, é literal, porque aconteceu. O você de hoje é outro ser humano, outra consciência, outro nível, outra alma. A memória pertence a um eu morto, e você continua carregando o cadáver dele dentro de si.
Quando uma memória surgir, você faz isso. Você observa como se estivesse vendo alguém distante, alguém que não é mais você passando por aquilo. Você não analisa, você não comenta, você não abraça, você não rejeita, você apenas vê. Ao fazer isso, você coloca distância espiritual entre sua consciência atual e o registro antigo. Essa distância é o que o sufismo chama de quebra do feitiço. O feitiço do passado se sustenta pela fusão entre você e a memória. Quando você separa, o feitiço quebra. E é exatamente nesse ponto que algo brutal acontece. Você percebe que o passado nunca teve poder nenhum. O poder vinha do fato de que você acreditava que ainda estava dentro da história. Mas quando você se reposiciona espiritualmente, quando você assume o eu de agora, o passado se torna frágil. Ele se torna pequeno. Ele se torna inofensivo. A força dele evapora porque a força dele nunca foi dele. Foi emprestada, foi cedida, foi entregue por você. E Rumi dizia, quando você volta para si, tudo o que te perseguia perde o caminho. O passado para de te encontrar porque ele não reconhece mais quem você é. Ele tenta te alcançar, mas você já não mora mais no mesmo lugar interno. E existe algo ainda mais profundo, que a maioria das pessoas nunca percebe. O passado não te prende por causa da dor. Ele te prende porque você ainda tenta entender o porquê da dor ter acontecido. É essa busca, essa tentativa de encontrar sentido que te acorrenta. Porque enquanto você busca significado, você volta emocionalmente para dentro da experiência. O sufismo ensina o contrário. Você se liberta quando para de pedir respostas ao passado. Ele não tem respostas. Ele só tem registros. Respostas só existem no agora, porque só no agora existe consciência viva. A partir do momento em que você percebe que não precisa mais de respostas, a dor se dissolve. O passado perde a justificativa que usava para continuar te puxando. Rumi dizia que o passado é como um espelho quebrado. Se você continuar tentando enxergar sua identidade naquele espelho, vai se machucar. Vai cortar a alma em pedaços, porque o espelho não mostra o que você é. Mostra apenas fragmentos do que já foi. E ainda assim você insiste em olhar. O que eu quero que você entenda agora é que o espelho não é o problema. O problema é o hábito de olhar. O poder do passado está nesse hábito. O dia em que você para, tudo desmorona. O espelho se torna só vidro. A história se torna só memória. A dor se torna só registro. E nada disso tem força real quando você não se inclina diante disso. E existe uma pergunta que Rumi colocaria diante de você agora, com a precisão de um mestre que quer arrancar o último grão de ilusão de dentro da sua alma. Se você realmente não fosse mais aquela pessoa que viveu aquilo, o que exatamente impediria o passado de desaparecer completamente da sua vida? Rumi dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra, mas você não deixa a luz entrar porque fica arrancando os pontos todo dia, repetindo a mesma desgraça emocional, revivendo a injustiça como se fosse agora. E aqui está o ponto central, direto, cirúrgico, agressivo. O passado não suga sua energia, você é quem entrega sua energia voluntariamente a ele. Faça isso. Tire a emoção da memória. Não apague a memória. Isso é impossível. Mas corte o combustível, porque uma lembrança sem emoção é só um arquivo morto. E arquivos mortos não comandam decisões, não sabotam relações, não travam a mente. Como você tira a emoção? Rumi responde sem dó. Solte tudo que não é você. E o que não é você? O que te dói? O que te diminui? O que te paralisa? O que te faz girar em círculos? Você quer que o passado morra, então? Pare de protegê-lo. Pare de justificá-lo. Pare de se definir por ele. Porque ninguém te machuca tanto quanto a história que você insiste em repetir para si mesmo. Agora vou te dar o golpe mais direto de todos. Você não sofre pelo passado. Você sofre pelo apego ao personagem que interpretou no passado. E enquanto você não abandonar esse personagem, o passado continuará controlando tudo. Seus gatilhos, seus medos, suas escolhas, seus amores e seus fracassos. Rumi dizia, quando a alma está pronta, tudo chega, mas nada chega, enquanto você continua carregando o que já deveria ter sido enterrado.
A alma não avança com excesso de bagagem, e você sabe exatamente qual bagagem estou falando. Quer uma prática real, sem bullshit, sem filosofia vazia? Faça isso. Toda vez que a lembrança vier, não pergunte, por que isso aconteceu comigo? Pergunte, por que eu ainda deixo isso me governar? Essa pergunta quebra o feitiço. Essa pergunta te puxa para o presente. Essa pergunta destrói a identidade antiga. É assim que você esvazia o passado até ele não ter mais força alguma. E agora eu te pergunto, e responda com brutal sinceridade, o que você ainda está segurando que já deveria ter soltado? Quem você seria agora se não estivesse carregando essa versão quebrada de si mesmo? E o que você acha que ainda vai acontecer quando finalmente parar de servir ao passado e começar a servir ao que você pode se tornar? Escuta com toda a tua alma agora, porque isso é direto, cirúrgico e sem anestesia. O passado só continua te dominando porque você mantém um pacto invisível com ele. Rumi dizia, ontem eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje sou sábio e estou mudando a mim mesmo. E aqui está a verdade brutal. O passado te controla porque você ainda age como se fosse propriedade dele. Cada vez que reage como antes, que pensa como antes, que teme como antes, você reafirma esse contrato com a dor. E aqui entra a chave que destrói o poder do passado imediatamente. Você precisa parar de obedecer às reações que foram programadas por ele. Essa é a raiz. Essa é a artéria principal. Corte essa artéria e o passado morre por hemorragia. Não estou falando de aceitar o passado. Isso é fraco, isso é superficial, isso é paliativo. Estou falando de fazer algo muito mais radical, desprogramar sua resposta automática. O passado só tem força porque você reage do mesmo jeito há anos. Você vê o mesmo gatilho, sente o mesmo aperto, pensa a mesma história, repete o mesmo padrão. É uma coreografia velha, previsível, automática. O passado não precisa te atacar. Você se auto-ataca repetindo a mesma dança. Rumi te mostraria isso da forma mais simples possível. Você se torna aquilo que ama. E você, sem perceber, aprendeu a amar suas feridas, a nutrir seus traumas, a se reconhecer pela dor. E enquanto isso existir, o passado te possui como um espírito que nunca foi expulso. Então aqui vai a instrução prática, violenta, direta. Pare de reagir como a pessoa que o passado criou. Reagir é o que te prende. Observar é o que te liberta. Da próxima vez que o velho gatilho vier, e ele vai vir, você não reage. Você não cai. Você não interpreta. Você não dialoga com a lembrança. Você simplesmente faz uma coisa, interrompe o ciclo. Essa interrupção é o golpe mortal. É o que tira o oxigênio do passado. É o que queima o pacto no fogo da consciência. O passado odeia quando você observa em vez de reagir, porque é na reação que ele vive. É na resposta emocional que ele encontra alimento. É no padrão repetido que ele renasce. Sem reação, o passado apodrece. Sem reação, o passado perde forma. Sem reação, o passado vira fumaça. E agora, eu preciso te perguntar algo que vai cutucar sua alma como um ferro quente. Quantas vezes por dia você ainda reage como a versão que tentou sobreviver ao que viveu? Porque enquanto essa versão viver em você, o passado continuará governando o seu presente. Rumi dizia, seja como a árvore que, mesmo ferida, continua crescendo para o céu. Mas você continua crescendo para as memórias. Você continua direcionando sua energia para aquilo que já deveria ter sido enterrado. E toda vez que você reage igual, é como se estivesse regando essa árvore morta. Então me responde agora com sinceridade brutal. Você está disposto a parar de reagir como a pessoa que o passado moldou? Está pronto para se tornar alguém que o passado não reconhece mais? Porque quando você faz isso, exatamente isso, o passado perde força não devagar, mas de uma vez só. Torne-se membro e acesse um espaço onde a sabedoria de Rumi não é apenas ouvida, é vivida. Entre para o círculo interno e desperte com profundidade. Perceba como, ao abrir espaço dentro de si, a força do passado começa a se dissolver como névoa diante do sol. O que antes parecia indestrutível, agora se revela frágil diante da tua presença desperta. A alma que caminha com consciência não é arrastada por memórias antigas.
Ela se move com o frescor do instante. E quanto mais você abandona o reflexo condicionado, mais o passado perde os dedos com que tentava te segurar. E se algo dentro de você realmente se moveu, um silêncio diferente, uma expansão no peito, um leve deslocamento interior, então deixe isso registrado como um selo vibracional. Comenta: "O sopro do amado me liberou." Essa frase não é apenas palavras. Ela é uma chave mística que ancora a decisão de romper a influência do passado e caminhar com a alma limpa, como Rumi ensinava. E se esse caminho te chamou hoje, permita que essa chama continue viva. Inscreva-se como quem atravessa um portal sagrado, não por hábito, mas por reconhecimento, porque há espaços que não são apenas canais, são refúgios, são jardins invisíveis onde a alma encontra o que sempre buscou, e que este sopro continue. Onde o silêncio toca, o amado sussurra.